Você já confiou tanto em alguém que até dividiu suas orações mais íntimas com essa pessoa, só para descobrir que, por trás do amém, existia uma traição? Eu descobri da forma mais dolorosa possível. A mulher que orava comigo todas as semanas, ajoelhada ao meu lado no altar, era a mesma que dormia com meu marido. Meu nome é Juliana Ribeiro, tenho 39 anos. E o que você vai ouvir agora não é uma novela, não é ficção. É a realidade de muitas mulheres evangélicas que, como eu, viveram o peso da traição dentro da própria fé. Sim, dentro da igreja. E se você acha que esse tipo de dor não existe entre irmãos em Cristo, fica comigo até o final. Porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender, ou até mesmo refletir partes da sua própria história. Durante muito tempo, eu achei que estava fazendo tudo certo, casada com um homem que era líder de ministério, temente a Deus. Ao menos era o que ele mostrava nas reuniões e cultos. Eu acreditava que o casamento era algo sagrado, inviolável, que as tempestades podiam ser vencidas com oração, jejum e paciência. E foi justamente em uma dessas fases de oração intensa que conheci a Carla, a mulher que, anos depois, se tornaria o motivo da minha dor mais profunda. Ela apareceu com lágrimas nos olhos e uma Bíblia apertada no peito, pedindo oração por um problema conjugal. E eu estendi a mão, orei, chorei junto, ofereci meu ombro, minha casa e até minha confiança. Nós, mulheres evangélicas, aprendemos a acolher, a perdoar, a amar como Cristo amou. Só que ninguém nos ensina o que fazer quando quem você acolhe se torna sua rival. E o pior, usando o nome de Deus como escudo. Você já passou por isso? Já sentiu aquela mistura de vergonha, raiva, culpa e silêncio, tudo ao mesmo tempo? A verdade é que a dor da traição conjugal é difícil, mas quando ela vem com uma embalagem espiritual, quando acontece dentro da fé, o impacto é ainda mais devastador. Você começa a questionar tudo: sua intuição, sua fé, sua dignidade e até sua sanidade. Durante meses, eu lutei contra sinais que pareciam pequenos, mas que meu coração não conseguia ignorar. A ligação fora de hora, o olhar desviado, a presença constante da Carla na nossa casa, sempre com um versículo na ponta da língua e um sorriso disfarçado. Mas sabe o que mais doeu? Não foi descobrir a traição. Foi perceber que, mesmo com todas as provas, eu ainda tentava justificar. Porque nós, mulheres cristãs, fomos ensinadas a resistir, a orar mais, a calar por amor. E foi nesse silêncio que eu quase me perdi. Se você está aqui me ouvindo agora, talvez essa história esteja tocando algo aí dentro. Talvez você também tenha confiado demais, se calado demais, se doado demais. E agora sente que perdeu a si mesma no meio disso tudo. Mas respira fundo, porque a história não termina aqui. O que aconteceu depois daquele dia mudou minha vida, minha fé e minha maneira de enxergar a mim mesma. E é isso que eu vou te contar agora. Eu era uma mulher de fé, esposa dedicada, mãe presente, ativa na igreja. Sempre acreditei que Deus estava no centro do meu casamento. Na verdade, eu fazia questão de colocar tudo nas mãos dele. Jejuava pelas dificuldades, orava pelas crises silenciosas, me calava pelas falhas que, no fundo, doíam, mas que eu acreditava serem provas do compromisso que escolhi manter. Sempre tive aquela imagem do casamento cristão como uma missão, uma jornada de renúncia, entrega e perdão. E eu estava disposta a carregar essa missão até o fim. Me casei jovem, cheia de esperança, acreditando que os desafios viriam. Sim, mas que com fé tudo seria superado, porque a gente cresce ouvindo que casamento é para toda a vida, que a mulher sábia edifica a casa, que o amor tudo suporta. E foi com essa mentalidade que construí meus dias ao lado dele. Eu cuidava da casa, dos nossos 2 filhos, do ministério de mulheres da igreja, e ainda encontrava forças para ser conselheira, amiga, intercessora. Não estou dizendo isso com orgulho, como quem quer se mostrar perfeita. Estou dizendo com sinceridade, porque hoje eu enxergo o quanto me anulei nessa tentativa de fazer tudo certo. Eu fazia tanto esforço para manter tudo funcionando por fora, que não percebia o quanto eu estava quebrada por dentro.
Às vezes a gente entra num modo automático, sabe? Faz o café da manhã, arruma as crianças, vai pro culto, sorri no grupo de casais, mas por dentro vive pedindo a Deus que algo mude, ou que ao menos nos dê força para continuar, fingindo que está tudo bem. E é aqui que eu preciso te contar uma coisa. O perigo de se perder tentando salvar o que já morreu é real. Eu vivi isso. Às vezes, a gente está tão preocupada em ser uma boa esposa cristã que ignora os alertas que o próprio Espírito Santo nos dá. E eu tive muitos sinais. Só que em vez de enfrentá-los, eu transformava tudo em motivo de oração, até mesmo quando sentia que meu marido não estava mais me olhando do mesmo jeito. Até quando percebi que ele passava mais tempo no celular do que comigo. Até quando ele começou a elogiar demais a Carla. Sim, a Carla, a irmã da oração, como muitos a chamavam. Aquela mulher que parecia ter uma sensibilidade única com as coisas de Deus. Ela sempre tinha um versículo pronto para qualquer situação, uma palavra doce, uma humildade quase ensaiada. Era o tipo de pessoa que os outros admiravam, sabe? E eu também admirei. Me aproximei, abri a porta da minha casa e da minha intimidade, porque acreditei que ela era um presente divino em meio às minhas batalhas. A gente se aproximou rápido. Nossas conversas iam da Bíblia ao casamento, da fé às dificuldades pessoais. Criamos um vínculo forte. Ela sabia tudo sobre mim, sobre a minha rotina, sobre meus medos e até sobre minhas frustrações com o meu marido. E é isso que mais me dói até hoje. Eu a tratei como irmã, mas ela agiu como inimiga. Sabe quando você confia tanto numa pessoa que até compartilha detalhes que não conta pra ninguém? Era assim com a Carla. Eu dizia quando ele estava distante, quando eu me sentia sozinha, quando pensava que talvez estivesse falhando como esposa. E ela ouvia, orava comigo, segurava minha mão, às vezes até chorava junto. Era tudo muito convincente. A verdade oculta por trás daquela amizade foi se revelando aos poucos, mas eu não queria ver. Quando o Espírito Santo sussurrava que algo estava errado, eu rebati com versículos. Quando sentia ciúmes, me culpava por estar sendo carnal. Quando ela passava tempo demais com ele, eu dizia para mim mesma que era só zelo ministerial. Eu não queria enxergar, porque encarar aquilo significaria admitir que meu mundo perfeito era, na verdade, uma ilusão bem montada. E isso é uma coisa que muitas mulheres não falam, mas eu vou dizer aqui com todas as letras. Existe um medo profundo de romper com a imagem de casamento abençoado, porque para muitos o que importa não é a verdade, é a aparência. E essa pressão faz com que a gente mantenha relacionamentos mortos, abusivos ou totalmente desconectados só para não decepcionar os outros, só para continuar sendo exemplo no meio cristão. Eu fui prisioneira dessa imagem por anos, até que um dia Deus resolveu expor o que eu não tive coragem de confrontar. Eu lembro exatamente da cena. Era uma noite comum, e ele esqueceu o celular destravado na mesa da cozinha. Eu não sou de mexer em telefone, nunca fui, mas naquele dia era como se algo gritasse dentro de mim. Peguei o aparelho e, em menos de 1 minuto, vi o suficiente para saber que tudo que eu temia era real. Mensagens, áudios, declarações e, mais do que isso, uma cumplicidade que só se constrói com tempo, intenção e intimidade. A dor que senti naquele momento foi física. Meus joelhos enfraqueceram, minha visão ficou turva e eu só conseguia repetir: não é possível, Deus, não é possível. Mas era. E pior, ela sabia que eu veria. Algumas mensagens estavam ali como se fossem um recado direto para mim, como se ela quisesse me mostrar que venceu, que tomou meu lugar. Naquele momento, não foi só o casamento que desmoronou, foi minha identidade, meu senso de valor, minha fé. Eu questionei tudo, inclusive Deus, porque no fundo, eu achava que havia feito tudo certo. E quando a gente se vê traída mesmo depois de todo o esforço, é inevitável se perguntar: o que mais eu poderia ter feito? Mas a verdade é que algumas traições não falam sobre nossas falhas. Falam sobre as feridas dos outros, sobre seus vazios, suas escolhas, suas corrupções internas. E
Isso foi algo que só entendi depois de muito choro, silêncio e busca por entendimento. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que vem depois da descoberta é um capítulo à parte. É aí que a máscara cai, que os bastidores da fé aparecem, que a pressão para perdoar rápido entra em cena, e que muitas mulheres, sem forças, acabam voltando para relacionamentos que as matam lentamente, só para manter uma falsa paz espiritual. E foi nesse ponto que eu comecei a entender o verdadeiro significado de fé, perdão e liberdade. Justamente num culto de restauração, em um domingo à noite, a Carla apareceu. Ela chegou tímida, com os olhos ainda inchados, vestindo uma saia jeans comprida e segurando uma Bíblia tão apertada no peito como se fosse o último abrigo que restava. Eu notei o jeito com que ela olhava para o altar, como se pedisse socorro só com o olhar. Sabe quando alguém chega com a alma machucada, mas tentando esconder a dor com aquele sorriso manso? Foi assim, e talvez tenha sido isso que me tocou. Me vi nela, vi a mulher cansada, a esposa angustiada, a crente que já orou demais e não tem mais palavras, só gemidos. Aquela dor silenciosa me prendeu. Quando o culto terminou, fui até ela. Me apresentei com naturalidade, como costumo fazer com visitantes, mas confesso que naquele dia houve algo diferente. Foi como se meu coração dissesse: acolhe, escuta, abraça, e foi o que fiz. Ela mal conseguia contar o que estava passando, mas entre pausas e suspiros me disse que estava enfrentando uma crise no casamento, que não tinha mais forças para orar sozinha e que precisava de uma amiga de fé. Essas palavras me atravessaram. Não sei explicar, mas foi como se uma missão tivesse sido colocada na minha frente ali mesmo. E sem pensar, eu disse: você não vai orar mais sozinha. Eu tô aqui. A partir daquele dia, começamos a orar juntas quase todos os dias. Orações longas, sinceras, de joelhos no chão, às vezes com lágrimas, às vezes com silêncios que diziam mais do que qualquer palavra. Ela parecia conhecer bem as Escrituras. Tinha uma forma bonita de se expressar, falava com doçura, mas também com autoridade. Eu confesso que admirei aquilo. A fé dela me despertava algo bom. E logo essa convivência se estendeu para além dos encontros na igreja. Começamos a trocar mensagens no WhatsApp, a enviar áudios de oração, versículos do dia, devocionais. Em pouco tempo, ela já fazia parte da minha rotina. Era como ter encontrado uma irmã mais velha da fé, mesmo que eu fosse a mais velha na idade. A gente trocava confidências. Falávamos sobre as lutas que enfrentávamos como esposas cristãs, sobre as dificuldades em manter um lar equilibrado, sobre as cobranças, os pesos, os medos. Eu abri meu coração com ela como não fazia há muito tempo. E não porque eu quisesse desabafar. Era como se, pela primeira vez em anos, eu tivesse alguém que entendia exatamente o que eu sentia. Não me julgava, não dava respostas prontas. Ela só escutava e dizia: vamos orar por isso. E orávamos. Orávamos tanto que comecei a perceber mudanças em mim mesma, uma nova força, um novo ânimo. Era como se Deus tivesse me dado essa amizade como um presente no meio do caos. E essa sensação de ter sido presenteada por Deus me fez confiar ainda mais. Abri minha casa, minha intimidade, minha vida. Comecei a convidar a Carla para jantares de domingo, para reuniões com outras irmãs, para tardes de café com bolo enquanto as crianças brincavam no quintal. Ela era doce, gentil com meus filhos, sempre trazendo uma palavra abençoada para o meu marido. No começo eu achava bonito, depois natural, e só muito mais tarde. Percebi que havia algo naquele cuidado todo que não era tão puro quanto parecia. Mas ali, naquele primeiro momento, ela se tornou parte do meu círculo mais íntimo. Eu não via maldade. E talvez esse tenha sido meu erro. Não que confiar seja errado, mas confiar sem discernir, sim, pode custar caro. E naquele tempo, eu estava tão carente de apoio emocional que confundi carisma com caráter, afinidade com lealdade. Eu via nela uma mulher quebrantada, querendo recomeçar, buscando a Deus de coração. Eu não imaginava que por trás daquela Bíblia no peito havia feridas não resolvidas,
e intenções camufladas. Comecei a levar a Carla para as nossas reuniões de oração de madrugada. Aquelas vigílias entre irmãs, sabe? Onde a gente abre o coração, clama por libertação, intercede pelos maridos, pelos filhos, pelo ministério. Ela era sempre a mais fervorosa. Chorava, alto, falava em línguas, às vezes caía em prantos, e eu me emocionava. Achava que Deus estava realmente fazendo algo lindo ali. Até incentivava outras irmãs a se inspirarem nela. Dizia: olhem como a Carla se entregou à presença de Deus. Naquela época, tudo parecia tão espiritual que seria impossível imaginar uma intenção oculta. E talvez esse tenha sido o golpe mais bem dado. Ela sabia exatamente como se comportar. Tinha os gestos certos, as palavras certas, os versículos certos. Sabia quando abraçar, quando chorar, quando colocar a mão no ombro do meu marido e dizer: Deus vai usar sua vida de forma poderosa. Eu achava aquilo respeitoso, até admirável. Mas hoje, olhando em retrospecto, percebo que havia um excesso ali que eu escolhi ignorar. E não foi por ingenuidade, foi por necessidade emocional. Eu precisava acreditar que existiam amizades puras. Eu queria muito crer que minha fé estava sendo retribuída com algo genuíno, e não percebi que aquele conforto emocional tinha um preço oculto. Às vezes, a carência de apoio nos torna vulneráveis demais. A gente relaxa as fronteiras da alma, deixa de discernir o espírito das pessoas, confunde intensidade com verdade. Mas havia detalhes, pequenas coisas. Uma vez, flagrei ela olhando meu marido com um olhar que durou meio segundo a mais do que deveria. Outra vez, peguei um bilhete de oração que ela havia deixado na sala da igreja com o nome dele em destaque. Algo que me pareceu fora do comum. Mas, de novo, eu calei. Calei porque não queria parecer desconfiada, ciumenta, mundana. Eu achava que o ciúmes era falta de maturidade espiritual. Então orava para que Deus me limpasse daquele sentimento ruim. E é exatamente aí que muitas de nós nos perdemos. Espiritualizamos demais o que deveríamos simplesmente perceber com sabedoria prática. A Bíblia nos ensina a vigiar e orar. Mas por anos eu apenas orei. Parei de vigiar. Parei de olhar com lucidez. E essa brecha foi suficiente para que algo se instalasse ali, bem debaixo do meu nariz, dentro da minha casa, com minha permissão, minha confiança e, ironicamente, com minhas orações. Lembro de um dia em que estávamos orando juntas, eu, ela e mais duas irmãs. Estávamos de joelhos, em jejum. A Carla orava por relacionamentos quebrados, pedia para Deus restaurar vínculos, chorava por homens confusos que não sabem amar suas esposas. E eu, naquele momento, me emocionei profundamente, porque essas palavras batiam fundo em mim. Eu achava que ela estava orando por mim. Mal sabia que talvez estivesse falando dela mesma ou deles. E a cada vez que eu confiava mais, ela avançava um passo. Pequenas ações sutis, pedir carona para o meu marido em dias de ensaio, dizer que ele era como um irmão mais velho, mandar mensagens fora de hora, mas sempre com aquela capa espiritual. E eu, envolvida pela atmosfera de amizade abençoada, seguia sem perceber que já não era mais amizade. Era manipulação, era infiltração emocional. E como muitas mulheres, eu só percebi isso quando já era tarde. A sensação é a de ter sido enganada com uma Bíblia aberta sobre a mesa, de ter sido apunhalada com um glória a Deus nos lábios. Não tem dor igual. E quando a verdade começa a bater a porta, ela não vem com gritos. Ela vem com suspiros, com aquele silêncio pesado entre olhares, com a certeza de que algo precioso já foi invadido, e você não sabe exatamente quando, onde ou como. E foi nesse ponto da minha jornada que tudo começou a mudar. Não de forma rápida, nem de forma clara, mas algo começou a quebrar por dentro. Uma inquietação constante, um mal-estar invisível, como se minha alma soubesse da verdade muito antes da minha mente ter coragem de encará-la. E foi exatamente esse desconforto que me levou a tomar atitudes que eu nunca tinha tomado antes. Comecei a perceber olhares, risadinhas, uma ligação no meio da noite que não era para mim.
Foi numa terça-feira. Eu tinha acabado de colocar as crianças para dormir, estava organizando as roupas no cesto da lavanderia, quando o celular dele tocou. Era tarde, quase 11 da noite. O som veio abafado, como se ele estivesse no quintal tentando atender sem fazer barulho. Eu achei estranho, mas não fui atrás. Fiquei ali, parada, escutando. Não era o toque comum de chamadas da igreja. Era um som novo, um número sem nome. Alguns segundos depois, ele voltou com o rosto tenso e disse que era um irmão pedindo oração. A explicação veio rápida demais. E sem que eu perguntasse. Na hora, engoli seco. Não quis questionar. Mas aquela sensação de algo fora do lugar ficou martelando. A intuição da mulher que a fé às vezes tenta silenciar, porque a gente aprende a confiar, a esperar, a não suspeitar de tudo. Só que existe uma diferença entre fé e cegueira. E naquele dia, pela primeira vez, algo começou a clarear no escuro. Passei a observar mais, mas sem demonstrar. Comecei a anotar mentalmente pequenas coisas. Risadinhas no final das mensagens de voz que ele recebia. Uma troca repentina de senhas. A forma como ele se irritava fácil quando eu perguntava onde tinha estado. Os cultos viraram terrenos de tensão. A Carla estava sempre lá. Sempre perto, sempre solícita. E agora, sempre arrumada. Cabelo feito, maquiagem leve, perfume doce. Eu notava tudo, mas disfarçava, porque dentro de mim havia uma guerra entre a mulher racional e a crente fervorosa. A primeira gritava que estava tudo errado. A segunda me dizia que eu estava julgando, que o amor verdadeiro tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só que quando a alma começa a sangrar devagar, nem o versículo mais bonito consegue estancar. E eu sangrava por dentro, em silêncio. Comecei a ter crises de ansiedade. Me vi acordando no meio da madrugada com o coração disparado, a boca seca, uma angústia no peito que não tinha nome. E, ironicamente, era a Carla quem mais me confortava nesses momentos. Me mandava mensagens com palavras doces, dizendo para eu descansar, confiar, entregar tudo a Deus. Às vezes, eu chorava lendo os áudios dela. Achava que estava sendo cuidada. Hoje, entendo que era manipulada. Porque há um tipo de engano que não vem com gritos. Ele vem com abraços demorados, com palavras certas ditas no tempo certo, com aquele carinho que parece ser espiritual, mas tem segundas intenções escondidas na sombra. E o mais cruel disso tudo é que você começa a duvidar de si mesma. Será que estou exagerando? Será que estou sendo ciumenta demais? Será que o inimigo está tentando confundir minha mente? E a verdade é que sim, o inimigo estava tentando confundir. Mas não era a minha mente, era o meu discernimento. E ele usava justamente aquilo que eu mais valorizava: a fé. Eu tentava racionalizar, pensava, impossível que uma mulher que ora em línguas, que jejua comigo, que diz amar a presença de Deus, esteja alimentando algo tão sujo. Mas a verdade oculta não respeita a aparência de santidade. Ela habita onde há brechas. E naquele ambiente de suposta comunhão, o terreno já estava fértil para algo muito maior do que uma simples amizade. As confirmações vieram aos poucos. Um comentário fora de contexto. Uma piada entre os dois que só eles entendiam. Uma troca de olhares durante uma reunião. E sempre que eu tentava tocar no assunto com ele, era como se eu tivesse virado a acusadora. Ele me chamava de insegura. Dizia que eu via coisas onde não existiam, que eu estava maluca. E eu, com medo de perder o pouco de paz que ainda restava, pedia desculpas. Esse é um ciclo silencioso que destrói a identidade de muitas mulheres. A gente começa a duvidar de nós mesmas, questiona nossa percepção, rebaixa nosso instinto, se desconecta da própria voz interior, tudo em nome da manutenção de um casamento que já começou a ruir. E o mais perverso disso é que o outro lado sabe disso. Eles sabem. Sabem que sua fé te prende, que sua reputação te cala, que seu coração bom te impede de reagir. Teve um dia em que cheguei em casa mais cedo. Tinha levado as crianças para a escola e resolvi voltar para buscar um documento que havia esquecido. Quando abri a porta, ouvi risos vindo da sala. Risos abafados, vozes que não deviam estar ali naquele horário. Eu parei na escada e escutei.
E sim, era ela, a voz da Carla, e o riso dele, os dois sozinhos. Ela não sabia que eu voltaria. Ele não sabia que eu tinha ouvido. E ali, pela primeira vez, não tive dúvida. Não confrontei. Não naquele momento. Fingi que não vi. Respirei fundo. Entrei devagar. Me anunciei com naturalidade. Eles se levantaram como quem leva um susto. Fizeram aquela cara de estávamos só conversando. E eu sorri. Sorri por fora, mas por dentro algo morreu. Porque naquele instante tive certeza. O que antes era intuição, agora era evidência. A verdade começou a se desenhar no papel invisível da minha alma. Eu só ainda não tinha coragem de escrever com tinta. Comecei a me afastar. Parei de compartilhar. Reduzi as orações com ela. Passei a observar em silêncio. E foi nesse silêncio que ouvi tudo. Porque quando a gente para de falar, começa a escutar o que antes o barulho da esperança não deixava. Escutei a frieza dele, a ironia escondida nas palavras, a paciência fingida, a impaciência com meu toque, os abraços mecânicos, o "eu te amo" dito com o olhar perdido. A Carla, por outro lado, começou a se mostrar desconfortável com minha presença. Evitava me encarar por muito tempo. Falava de forma mais contida. Começou a inventar desculpas para não ir mais às orações. Mandava recados por outras irmãs. E quando vinha, era fria. E eu sabia. Sabia que a fantasia estava caindo. Sabia que algo ia acontecer. Eu me peguei certa noite, sentada na varanda, olhando para o céu e perguntando a Deus: por que o Senhor permitiu isso? Por que dentro da igreja? Por que com alguém que eu acolhi, que orei junto, que confiei como irmã? E ali, em meio às lágrimas e à revolta, uma resposta veio, não com voz audível, mas como uma revelação interior. Porque você precisa ver quem é quem, e ver quem é você também. Essa frase ecoou em mim por dias, porque às vezes Deus permite que sejamos quebradas para sermos reconstruídas com mais verdade. A dor, por mais cruel que seja, tem o poder de revelar o que a rotina esconde. Foi nesse processo que percebi que eu já não era a mesma mulher. Algo em mim estava se erguendo. Uma força nova, uma consciência que ia além da dor. E foi aí que decidi seguir cada rastro com olhos atentos, sem medo, sem desculpas, sem tentar salvar o que estava apodrecendo. Eu sabia que ainda encontraria provas concretas, mas não. Era mais sobre isso. Era sobre me encontrar no meio da bagunça. Sobre entender que a verdade liberta. Mas antes, ela confronta. E foi nesse confronto que algo crucial aconteceu. Algo que até hoje eu não consigo contar sem arrepiar. Porque foi o momento em que tudo o que eu desconfiava se materializou bem diante dos meus olhos. Foi numa terça-feira. Eu abri o celular dele e vi o nome dela nas mensagens. Mensagens que não eram só sobre oração. Eram mensagens com apelidos, emojis de coração, frases que só quem está envolvido escreve. E pior, tinham datas, horários, registros. Ela dizia coisas como: quando você saiu hoje, fiquei com saudade. E o jeito que você falou naquele dia mexeu comigo. E ele respondia. Não só respondia, ele alimentava. Chamava de minha flor, dizia que nunca se sentiu assim com ninguém que fosse tão de Deus e que com ela era diferente. Ali, meu mundo desabou. Não foi só o susto, não foi só a raiva, foi o colapso de tudo o que eu acreditava. Porque, naquele instante, não era apenas sobre um casamento. Era sobre a fé que eu coloquei nas pessoas, sobre a confiança que eu depositei com os olhos fechados, sobre tudo que construí com oração, jejum, renúncia, e que agora estava sendo violado por quem dividia o mesmo altar que eu. Fiquei ali parada, com o celular na mão, tremendo. Era como se cada palavra daquelas mensagens furasse minha pele, como se o chão tivesse virado areia movediça. Minha visão embaçou, e antes que ele percebesse, salvei algumas capturas de tela. Eu precisava ver de novo depois. Precisava confirmar que não era imaginação, que não era exagero, que não era o diabo tentando semear confusão, como tantas vezes tentaram me fazer crer. A dor foi imediata,
Mas o impacto real veio nos minutos seguintes, quando me olhei no espelho do corredor. A mulher que me encarava não era mais a mesma. Tinha algo nos olhos dela, meus olhos, que misturava tristeza, frustração e uma fúria contida. E foi nesse reflexo que entendi. Eu tinha acabado de entrar numa nova fase da minha jornada. A fase em que não dava mais para fingir. A verdade oculta tinha vindo à tona e agora não havia como recuar. Fiquei em silêncio por 2 dias. Não disse nada. Ele também não. Agia como se tudo estivesse normal. Mas eu via a inquietação dele. O jeito como desviava o olhar. Como evitava ficar perto de mim por muito tempo. A consciência começa a pesar até em quem tenta esconder. E a tensão virou um novo morador da casa. Silencioso, mas sufocante. Na mente, uma batalha. Parte de mim queria gritar, confrontar, quebrar tudo. Outra parte queria se esconder, fingir que não tinha visto, que podia recuperar. A alma, confusa, se debatia entre a vontade de lutar e o desejo de fugir. Era como se meu coração tivesse sido arremessado contra a parede por alguém que eu mesma convidei para dentro. E a Carla? A Carla mandava mensagens normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ainda mandava versículos, ainda usava aquela linguagem espiritual. E aquilo me dava nojo. Não era raiva apenas, era nojo. Porque uma coisa é pecar. Outra é se esconder atrás da Bíblia enquanto destrói uma aliança. É usar a aparência de santidade como escudo para canalice. Aquilo era perverso. Era um teatro montado com figurino de crente. Fui vasculhar mais. Não por obsessão, mas porque precisava ver o quadro completo. E cada nova descoberta era um soco no estômago. Eles tinham se encontrado sozinhos várias vezes. Usavam reuniões de oração como pretexto. E tinham até um apelido para mim. Me chamavam de a missionária, como quem zomba de alguém que ora demais e desconfia de menos. Aquilo doeu mais do que qualquer traição física, porque revelava o desprezo, a zombaria, o prazer em me enganar. Ler aquelas conversas foi como assistir aos bastidores de uma peça onde eu era a única que ainda acreditava no roteiro original. Eles, nos bastidores, riam, ensaiavam, calculavam. Eu, no palco, seguia interpretando a mulher de fé, dedicada, submissa, confiante. Mas o script já tinha sido alterado. E ninguém me avisou. Eu queria fugir de mim, sair de casa, gritar. Mas as crianças estavam ali. Meus compromissos estavam ali. E a fé que eu levei anos para construir, onde estava? Eu olhava para o céu e perguntava: Deus, onde o Senhor estava quando isso começou? E no meio da dor, não encontrei resposta imediata, mas encontrei um silêncio que me fez pensar. E se Deus estivesse o tempo todo tentando me mostrar, e fui eu quem escolheu não? Ver? Porque em algum momento lá atrás, eu senti. Eu soube, eu percebi. Mas decidi silenciar. Troquei discernimento por esperança. Escolhi acreditar que se orássemos juntas, o inimigo não teria vez. Que se jejuássemos, os sentimentos errados sumiriam. E tudo isso é verdade, quando existe arrependimento. Mas ali não havia. Havia intenção. Havia jogo. Havia manipulação disfarçada de comunhão. Me revoltei, me culpei, me acusei por ter permitido, por não ter confrontado antes. Mas parei, porque entendi que toda essa dor não precisava ser um fim. Podia ser uma virada, uma ruptura, uma chance de reconstrução, mas dessa vez, de mim. Eu não podia consertar o que estava fora se o que estava dentro ainda estava quebrado. Foi nesse processo que decidi me afastar. Comecei com o silêncio, depois com limites. Me retirei dos grupos, cortei as interações. Deixei de buscar justificativas, porque às vezes a confirmação não precisa vir com confissão. Ela já está ali, escancarada. E eu não. Precisava de mais provas. Eu precisava de paz. Mas a paz, eu descobri, não vem sem confronto. E foi isso que me impulsionou a encarar. Sem plateia, sem ensaio. Apenas eu, ele e a verdade. Esperei o momento certo. Escolhi um dia comum, sem gritos, sem plateia, apenas a certeza de que nada ali podia continuar como estava. E quando sentei em frente a ele, com os olhos firmes e a voz firme,
Não fui a mulher destruída que ele esperava. Eu era outra, a que viu tudo, a que entendeu tudo, a que não precisava mais de desculpas nem promessas. Eu só queria dizer que sabia, que tinha visto, que não havia mais dúvida. Ele tentou negar, gaguejou, tentou virar o jogo, dizer que era coisa da minha cabeça, mas bastou mostrar um print, apenas um. O que dizia: ela nunca vai saber, ela confia demais. Foi o bastante. Ele abaixou os olhos. E ali, no silêncio entre nós dois, senti que o ciclo estava se quebrando. Não porque ele se arrependeu, mas porque eu acordei. Porque a verdade, quando entra, expulsa a mentira. E essa entrada, por mais dolorosa que seja, também é libertadora. Ainda levei dias para digerir. Ainda acordei algumas noites querendo que tudo fosse mentira. Ainda tive recaídas emocionais, achando que poderia ter feito mais, sido mais. Mas a verdade é que a transformação começa quando a gente para de tentar salvar o que está ruindo e começa a salvar a si mesma. E foi justamente nesse ponto da caminhada, quando tudo parecia ruir, que algo inesperado aconteceu. Algo que virou a direção da história e me forçou a tomar uma decisão que eu nunca imaginei tomar. Eu chorei como nunca tinha chorado antes. Foi um choro que não vinha só dos olhos, vinha da alma. Um choro de quem estava quebrada por dentro, tentando entender como um amor tão sincero, uma entrega tão profunda e uma fé tão trabalhada podiam acabar naquele abismo. Eu me ajoelhei ali mesmo, no canto do quarto, com o celular ainda na mão, e disse: Senhor, como isso pôde acontecer comigo, dentro da tua casa? Senhor? Era como se eu estivesse falando com um Deus que eu conhecia desde menina, mas que naquele momento parecia distante. Eu não estava questionando a soberania dele. Estava tentando entender onde foi que eu me perdi. Como pude ser traída por dois dos vínculos mais sagrados da minha vida, o do casamento e o da amizade espiritual. A mente rodava sem parar. Lembrei das vezes que eu jejuei com ela, das madrugadas em oração pelas famílias da igreja, de quando choramos juntas pedindo libertação por casais em crise. Ironicamente, sem saber que o nosso nome estava prestes a entrar nessa lista. E esse era o peso mais difícil de carregar. O conflito entre o perdão cristão e a dor humana. Porque a palavra me dizia: perdoai, para que também o vosso Pai vos perdoe. Mas o coração gritava: ela me destruiu. E nesse lugar entre a cruz e a carne, eu fiquei, sentada, paralisada, sentindo culpa por sentir raiva, me achando fraca por não conseguir perdoar de imediato, como se não bastasse a traição. Agora eu era julgada por mim mesma por não reagir como uma mulher de Deus perfeita. Era como se, de um lado, a fé dissesse: você precisa amar seus inimigos, e do outro, a dor respondesse: mas, e quando o inimigo é alguém que orava com você, que dizia te amar em Cristo? O embate era cruel, porque ninguém prepara a gente para esse tipo de violência emocional dentro da igreja. A gente escuta sobre lutas, provas, desertos, mas não sobre o veneno que às vezes vem com voz mansa e mãos ungidas. O julgamento mais pesado, no entanto, não veio de fora. Veio de dentro. Era o tipo de cobrança silenciosa que dizia: se você fosse mais firme, ele não teria saído do casamento. Ou então, você deve ter deixado brechas, se tivesse cuidado mais da aparência, se tivesse sido mais presente. Uma lista infinita de possibilidades que só servem para aprofundar a ferida e afundar a identidade. E foi aí que percebi o quanto o julgamento interior pode ser mais cruel que qualquer dedo apontado de fora. A mente começa a trabalhar contra você. Começa a questionar sua dignidade, sua história, sua fé. E o problema é que dentro de ambientes religiosos, a dor da mulher muitas vezes é silenciada com versículos prontos. Deus está no controle. Tudo coopera para o bem. Ore mais e fale menos. Mas ninguém pergunta como está o coração depois de tudo. Ninguém para dizer: você foi ferida e tem o direito de se sentir assim. Por dias, minha oração foi muda. Eu entrava no quarto, fechava a porta e apenas me jogava no chão. Sem palavras, sem estrutura, só com o coração em pedaços.
Mas foi nesse silêncio que Deus começou a trabalhar, porque há coisas que só se revelam no vazio. E quanto mais eu deixava de tentar controlar a dor, mais eu percebia que ela estava me levando a um lugar que eu nunca tinha estado, o da reconstrução interior. Não era sobre ele, não era sobre ela, era sobre mim, sobre o que ainda restava de mim depois da explosão, porque tudo o que era aparência tinha sido arrancado, e o que ficou ali, exposto, era minha essência, e foi nela que Deus começou a tocar, sem pressa, sem fórmulas, apenas com presença, uma presença que eu já conhecia, mas que agora vinha de um jeito mais profundo, mais pessoal, mais íntimo. Mas mesmo com esse toque divino, o corpo ainda sofria, a mente ainda gritava, porque não é fácil separar o espiritual do emocional quando tudo está embaralhado. Uma hora eu queria levantar, gritar, denunciar. Outra, eu queria sumir. E em outra, queria apenas deitar no colo de alguém que me entendesse sem me corrigir. Alguém que não citasse versículos como resposta rápida, mas que simplesmente estivesse ali, sentindo comigo. Foi aí que entendi o que significa compaixão de verdade. É quando alguém olha para você e, antes de perguntar se você já perdoou, pergunta se você conseguiu dormir. É quando a dor deixa de ser um fardo só seu e começa a ser compartilhada, mesmo que em silêncio. E graças a Deus, tive uma ou duas mulheres ao meu redor que foram esse tipo de presença, que não quiseram ser minhas conselheiras, mas minhas companheiras de vale. Nesse período, comecei a estudar sobre identidade, sobre como muitas de nós se perdem dentro de casamentos onde nos anulamos por obediência. Comecei a ver livros, palestras, testemunhos. Fui atrás de tudo que me ajudasse a entender que tipo de construção emocional eu tinha feito até ali. E descobri uma verdade dura. Eu achava que era forte, mas tinha edificado minha segurança em cima de duas pessoas frágeis. E quando elas ruíram, tudo desabou. Essa foi uma das revelações mais impactantes da minha jornada. A de que meu alicerce não era tão sólido quanto eu pensava. Eu havia transferido para eles, marido e amiga, uma responsabilidade que era minha, a de me proteger, de me valorizar, de cuidar da minha identidade. E por mais que eles tivessem errado gravemente, o processo de cura não poderia começar sem que eu olhasse para mim. Foi nessa fase que percebi algo poderoso, a diferença entre perdão e reconciliação. Porque muitas vezes a gente pensa que perdoar é voltar a andar junto, mas não é. Perdoar é libertar o outro da prisão emocional, mas manter os limites que nos preservam. E isso foi libertador, porque me tirou o peso de ter que restaurar laços que estavam apodrecidos. Me deu a liberdade de seguir em paz, sem a obrigação de continuar unida a quem me feriu. A jornada do perdão, para mim, não começou com um "eu te perdoo". Começou com um "eu preciso respirar de novo". E, a cada respiração, fui entendendo mais. Fui acolhendo minhas fraquezas. Fui aceitando que sentir dor não me tornava menos crente, que ficar com raiva não me fazia menos espiritual, que ser traída não era sinal de que Deus me abandonou. Ao contrário, era a prova de que Ele estava me mostrando onde eu ainda não sabia me proteger. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma camada da dor que muitas mulheres evitam tocar, a que envolve vergonha, humilhação e a sensação de ser substituída, especialmente quando quem entra no seu lugar é alguém que você ajudou a crescer. O pior? Não foi a traição, foi o silêncio da igreja, porque quando a verdade veio à tona, não por mim, mas pela própria movimentação estranha que começou a vazar pelos corredores. O que eu esperava era apoio, ou ao menos um olhar de compaixão. Mas o que encontrei foi um tipo de julgamento que não se diz em voz alta, mas se instala no ar, como uma nuvem carregada. Alguns me disseram para orar mais, como se eu não tivesse passado anos ajoelhada. Outros simplesmente se afastaram, desapareceram, silenciaram. Foi aí que eu entendi uma verdade dura. Há dores que, quando acontecem com uma mulher dentro da igreja, se tornam um fardo só dela. A traição, o escândalo, o rompimento, tudo isso vira uma espécie de mancha invisível.
Você continua a mesma, com o mesmo coração, a mesma fé, mas algo em você passa a ser evitado. Como se o divórcio tivesse carimbado sua testa com um aviso: instável. E o mais doloroso é que, em muitos ambientes cristãos, a dor da mulher é espiritualizada ao ponto de ser ignorada. A infidelidade do homem vira uma brecha, um ataque espiritual, uma fase que precisa de cobertura. Mas a reação da mulher? Essa é vigiada, analisada, corrigida. Se ela chora demais, é fraca. Se posiciona, é rebelde. Se decide sair do casamento, é acusada de não ter fé suficiente para lutar. Ninguém quer saber dos bastidores, só do escândalo. E quando se trata de uma mulher ferida, poucos se aproximam sem uma pedra na mão, mesmo que seja uma pedra embrulhada em versículo. Teve um culto em específico que nunca mais saiu da minha cabeça. Estava sentada no banco de trás, tentando apenas respirar em meio à confusão interna, quando ouvi o pastor pregar sobre permanecer firme na aliança, ainda que o outro não mereça. Ele não citou nomes, mas os olhares que se voltaram discretamente para mim diziam tudo. Não era uma pregação, era uma indireta pública, uma sentença, disfarçada de exortação. E eu senti vontade de desaparecer. A sensação era de estar sendo desnudada diante de todos, enquanto os verdadeiros culpados permaneciam ocultos. Porque ele, o meu ex-marido, continuava frequentando os cultos normalmente. Cumprimentava as pessoas com aquele sorriso discreto, tomava ceia como se nada tivesse acontecido. E a Carla? Ah, ela continuava servindo no ministério de intercessão. Ninguém a confrontou, ninguém a afastou. Disseram que não tinham provas, que não podiam agir com base em boatos. Mas eu sabia, e eles também sabiam. Só que para manter as aparências, o melhor era me isolar, me tratar como a exagerada, a emocional, a que não soube lidar com a crise. Foi aí que a solidão ficou ainda mais cruel, porque não era apenas a ausência de apoio, era a presença ativa do silêncio, um silêncio que pesava mais que palavras duras, porque ele carregava o recado: não fale demais, não exponha, não mexa com isso. Como se contar minha verdade fosse pior que a mentira vivida por eles. E de novo, eu me vi no conflito entre fé e instinto, entre o desejo de gritar para o mundo e a necessidade de manter o respeito pelo altar. Mas e quando o altar se transforma em tribunal? É aí que a jornada interna fica ainda mais intensa, porque você começa a questionar tudo. Começa a olhar para as estruturas e perceber que muito do que parecia sólido era, na verdade, aparência. Que o que chamavam de corpo de Cristo às vezes funciona mais como um sistema de poder e controle. E isso dói, porque a gente não quer enxergar essas coisas. A gente quer acreditar na pureza, na verdade, na comunhão sincera. Mas tem horas que a realidade arranca o véu dos olhos. E no meu caso, foi exatamente isso que aconteceu. O julgamento não foi apenas externo, foi institucional. Porque deixei de ser convidada para eventos. Fui retirada discretamente de grupos de mulheres. Até as postagens que eu fazia nas redes sociais começaram a ser criticadas por serem exposição demais, por abrir feridas que já deveriam estar curadas. Mas quem decide o tempo da cura? Quem define o que deve ou não ser dito? Eu lembro de uma irmã mais velha da igreja que se aproximou num culto, me abraçou e sussurrou no meu ouvido: Filha, guarda isso entre você e Deus. Não envergonha o nome dele. E eu, com os olhos marejados, só conseguia pensar: mas o nome dele foi envergonhado quando usaram o nome dele para acobertar pecado. Eu não queria escândalo. Eu só queria dignidade. Queria respeito. Queria poder dizer: eu fui traída, ferida, enganada. E isso não foi culpa minha. Essa mentalidade de silenciamento é muito mais comum do que se imagina, porque a estrutura religiosa, em muitos lugares, ainda é masculina. Ainda gira em torno de manter a estabilidade aparente, de proteger os líderes, de preservar os casamentos, mesmo que estejam em ruínas. E é por isso que tantas mulheres continuam presas a relacionamentos abusivos dentro da igreja, por medo de serem vistas como desobedientes, desonrosas ou fracas na fé.
E o mais grave é que isso vai além de uma questão moral. É uma questão de saúde emocional, de identidade, de propósito. Porque quando a dor da mulher é ignorada, anulada ou minimizada, ela começa a acreditar que está exagerando, que está sendo dramática, que está atrapalhando a obra. E com isso, muitas se calam, engolem o choro, continuam ao lado de quem as destrói, apenas para manter uma reputação. Mas reputação não sustenta ninguém por muito tempo. Foi nesse momento que comecei a estudar sobre mentalidade. Comecei a ler sobre como nossas crenças internas moldam nossos limites, nossas escolhas, nossa forma de amar e de aceitar o amor que nos oferecem. E entendi que durante muito tempo eu tive medo de romper, porque meu medo não era só da solidão, era do julgamento, do rótulo, do que os outros iriam dizer. Só que esse medo me custou anos de silêncio, de aceitação forçada, de submissão que mais parecia um cárcere. E esse é o ponto que muitas mulheres nunca ousam falar, o de como a fé mal interpretada pode se tornar uma prisão. Porque sim, eu creio no perdão. Sim, eu creio em milagres. Mas também creio que Deus não nos chamou para viver num ciclo de humilhação e mentira, fingindo que isso é prova. E se há algo que Jesus fez constantemente, foi confrontar a hipocrisia religiosa, não as mulheres quebradas, mas os homens que as acusavam. Essa revelação me trouxe um alívio, porque percebi que a minha dor não me afastava de Deus. Ao contrário, me aproximava ainda mais, porque no momento em que todos se calaram, foi a presença dele que me sustentou. Foi na solidão dos bastidores que ele me mostrou que minha história ainda não tinha acabado, e que o fato de ter sido ferida não me fazia impura, me fazia humana. Ainda assim, cada culto que eu ia era uma batalha. Não para adorar, porque isso eu fazia de coração limpo, mas para suportar os olhares, os cochichos, o silêncio desconfortável. E mais uma vez, eu me perguntava: quantas outras estão sentadas nesses bancos, vivendo algo parecido, mas sem coragem de dizer? Quantas estão chorando em silêncio por saber que, se falarem, não serão acolhidas? Serão condenadas? Foi nesse ponto da minha jornada que algo começou a mudar dentro de mim. Uma força diferente. Como se, no meio dos escombros, eu começasse a ver um novo alicerce. Não o antigo, baseado na aprovação dos outros, mas um novo, nascido da verdade, da coragem e do amor próprio restaurado. Porque a verdade liberta. Mas antes, ela confronta. E esse confronto foi a chave da minha transformação. Só que, como toda reconstrução, esse processo me levou a enfrentar o que eu mais temia: voltar ao passado e enxergar tudo o que eu ignorei por tanto tempo. Todos os sinais, todos os silêncios, todos os momentos em que, por manter a paz, eu deixei a guerra crescer dentro de mim. E é exatamente aí que a jornada começa a tomar outro rumo. Eu me calei. Por vergonha, por medo, porque me disseram que crente de verdade não expõe o marido. E por muito tempo eu acreditei nisso. Acreditei que preservar a imagem do outro era mais importante do que preservar minha própria saúde emocional. Que ser submissa significava engolir lágrimas caladas, vestir o rosto de força e continuar sorrindo no culto como se tudo estivesse bem. Mas a verdade oculta, aquela que ninguém comenta nos bastidores das igrejas, é que esse silêncio tem matado mulheres por dentro. O silêncio é traiçoeiro. Ele se disfarça de prudência, de sabedoria, de maturidade espiritual. Mas na prática, ele se transforma em um cárcere invisível. A gente para de falar, mas a alma continua gritando. E quanto mais a gente finge que está tudo certo, mais longe a gente vai ficando de si mesma. Eu vivia uma guerra silenciosa, tentando manter um casamento que já tinha sido entregue ao pecado muito antes da separação oficial. E o pior, me sentia culpada por pensar em sair. Quantas vezes sentei na beira da cama, com a Bíblia aberta no colo, e pedi uma resposta clara, uma confirmação, um sinal do céu. E tudo o que vinha era aquele silêncio pesado, como se Deus estivesse me ensinando a ouvir aquilo que ninguém mais estava dizendo. Que ele não me queria em ruínas. Que o casamento era uma bênção, sim, mas não acima da dignidade, da verdade,
da paz interior. Só que esse tipo de compreensão não vem de uma hora para outra. Ele nasce da dor crua. Nasce do momento em que você olha no espelho e quase não reconhece mais quem você é. Quando seu semblante já não carrega luz, mas cansaço. Quando você começa a normalizar a indiferença, o desrespeito, a traição, só para não ser vista como a esposa que falhou. E é aí que mora o perigo. Porque uma vez que você aceita o silêncio como refúgio, ele vira veneno. Lentamente, ele vai minando sua força, seu senso de justiça, sua identidade. Eu ouvi muitas frases do tipo: toda casa tem suas lutas, homem é assim mesmo. Perdoa mais uma vez, Deus vai agir. E de tanto ouvir isso, comecei a duvidar da minha própria percepção. Será que eu estava mesmo exagerando? Será que não era só uma fase? Será que abrir a boca seria rebeldia? Mas no fundo, bem no fundo, algo dentro de mim sabia. Não era fase, era padrão. E se eu não rompesse, ele ia continuar. E romper, para mim, não foi sobre fazer escândalo ou buscar vingança. Foi sobre dar um basta interno, uma decisão íntima, uma virada de chave que começou dentro, muito antes de qualquer atitude externa. Eu me dei conta de que guardar aquela dor só estava me deixando doente, literalmente. Meu corpo começou a gritar o que a minha voz não tinha coragem de dizer. Insônia, enxaquecas, crises de ansiedade. Tudo isso vinha em ondas, porque o silêncio guardava não só a dor da traição, mas também o medo do julgamento. O peso de ser uma mulher que ousa dizer: isso não é certo, eu não mereço isso. E se tem algo que eu aprendi nessa caminhada, é que o silêncio imposto tem o poder de distorcer até a fé. Ele faz você acreditar que sua voz é um problema, que sua verdade é inconveniente, que seu sentimento é frágil. Mas isso é uma mentira muito bem articulada por uma estrutura que, durante décadas, ensinou as mulheres a suportar mais do que o suportável, a orar em vez de reclamar, a calar em vez de confrontar. Só que há situações em que calar é concordar, e eu não podia mais concordar com uma mentira em nome de uma suposta espiritualidade. Foi nesse ponto que a revolta deixou de ser pecado para mim e passou a ser sinal de vida, porque a indignação, quando bem canalizada, é combustível para a transformação. E eu precisei sentir essa revolta para ter coragem de me levantar, de bater de frente com vozes que tentavam me fazer voltar atrás. E foram muitas. Algumas, inclusive, vieram disfarçadas de preocupação. Gente dizendo que eu estava ferindo meu testemunho, que eu precisava preservar a imagem do meu ex, da igreja, da liderança. Mas ninguém estava preocupado em preservar o que sobrou de mim. A mulher ferida não tem lugar no púlpito, não tem voz nas reuniões de liderança, não tem espaço nos devocionais de casais, porque a dor dela incomoda. Ela é lembrança viva de uma estrutura que falhou. E falhar, dentro de certos contextos religiosos, é algo que precisa ser disfarçado, não curado. Mas eu não aceitei mais ser disfarce. Eu queria ser inteira, queria ser verdadeira, mesmo que isso custasse algumas amizades, algumas portas fechadas, alguns convites que nunca mais vieram. E por isso eu decidi falar, não com raiva, mas com propósito, porque eu sei que tem mulheres que vão ouvir essa história e vão se reconhecer nos detalhes. Vão sentir que, enfim, alguém colocou em palavras aquilo que elas não conseguiam explicar. Porque o silêncio não é só ausência de fala, é ausência de validação, de apoio, de coragem para dizer: você não está errada por não aceitar ser ferida em nome da fé. Quando comecei a expor minha verdade, não foi fácil. Teve gente que distorceu tudo, que disse que eu estava amargurada, que eu estava expondo a obra de Deus ao ridículo. Mas nenhuma dessas vozes estava comigo quando eu chorava sozinha no quarto. Quando me deitava com o coração esmagado, pedindo a Deus forças para não enlouquecer. Então, sinceramente, essas vozes não tinham mais poder sobre mim, porque algo dentro de mim já tinha se levantado. Uma parte minha que ficou adormecida por anos. A mulher que sonhava, que criava, que tinha voz própria. A mulher que não precisava de um título de esposa de presbítero para se sentir relevante,
Porque antes de ser esposa, antes de ser líder, antes de ser membro, eu sou filha. E o pai que me criou não me chamou para viver escondida atrás de mentiras bem pintadas de fé. A transformação começou quando eu entendi que minha voz não era rebeldia, era ferramenta, que minha história não era escândalo, era libertação, e que meu processo de cura poderia impactar outras mulheres, não porque eu me fiz vítima, mas porque eu decidi não ser cúmplice de um sistema que silencia mulheres em nome da obediência. E é aqui que tudo muda. Quando a mulher decide romper o silêncio, ela não está apenas contando sua dor. Ela está fazendo um movimento profético. Está dizendo para outras: você não está sozinha. Está dizendo para si mesma: eu mereço mais. E está dizendo para uma estrutura inteira: a verdade também faz parte do Evangelho. Eu comecei a perceber isso quando algumas mulheres começaram a me procurar em segredo. Mulheres que estavam passando por histórias muito parecidas, mas tinham medo de falar. Mulheres que choravam em silêncio, com medo de perder o status, o cargo, o casamento que só existia no papel. Mulheres que, como eu, foram ensinadas a manter a aparência, mesmo que isso significasse morrer por dentro todos os dias. E quando eu ouvia essas histórias, o que mais me doía era saber que muitas delas jamais teriam coragem de falar publicamente, porque sabiam o que enfrentariam. Sabiam que a igreja não ia aplaudir sua coragem, ia desconfiar da sua postura, que os líderes não iam oferecer acolhimento, iam sugerir mais oração, que os irmãos não iam perguntar como estavam, iam murmurar nos bastidores sobre falta de vigilância. Por isso, hoje, cada palavra que compartilho carrega um senso de missão, porque sei que enquanto uma mulher rompe o silêncio, outras vão sendo libertas junto. E isso, por si só, já é um milagre. Um daqueles que não acontecem no altar, mas no quarto fechado. Um daqueles que não se veem com os olhos, mas se sentem com a alma. E é esse tipo de milagre que eu comecei a experimentar. Não da restauração de um casamento que se perdeu, mas da reconstrução de uma mulher que se reencontrou. E quando esse reencontro acontece, tudo começa a mudar de dentro para fora. Até o silêncio ganha um novo som. Quando percebi que estava morrendo por dentro, entendi que Deus não queria meu sofrimento. Queria minha vida de volta. E foi aí que o peso começou a sair do meu peito. Não porque a situação ao meu redor tinha mudado, mas porque dentro de mim algo finalmente se deslocou. Um estalo, um corte no ciclo, uma certeza difícil, mas libertadora. Eu não fui criada para viver aprisionada num casamento que me anulava. Eu não fui chamada para ser sombra de ninguém, nem para usar a fé como corrente. E ali, naquele espaço entre o desespero e a esperança, eu entendi que me separar não era o meu fracasso espiritual, era o começo da minha libertação. A decisão de sair foi, na verdade, um dos atos de fé mais profundos que já vivi. Porque fé de verdade nem sempre é ficar. Às vezes, fé é ir embora mesmo sem saber o que vai encontrar do lado de fora. É confiar que Deus também habita nos caminhos que nos afastam da dor, que Ele não se ofende quando escolhemos a verdade, mesmo que essa verdade nos leve ao rompimento. O que me manteve em pé não foi o apoio das pessoas, que, aliás, sumiram quase todas. Foi essa convicção secreta, quase sussurrada no espírito: você não está indo embora de mim, você está voltando para você. O medo ainda existia. Claro que existia. O medo do julgamento, da solidão, da insegurança financeira, de não ser mais a esposa de alguém, como se isso fosse meu maior valor. Eu me perguntava se conseguiria caminhar sozinha, se aguentaria os olhares atravessados, as perguntas maldosas, o burburinho nos bastidores. Mas junto com o medo vinha uma força que eu nunca tinha sentido antes. Como se, a cada passo dado em direção à liberdade, a minha identidade fosse sendo resgatada. Não foi uma decisão de um dia. Foram meses de luta interna. No fundo, eu ainda esperava um arrependimento dele, uma mudança, qualquer gesto que me dissesse: vale a pena lutar. Mas o silêncio dele me respondeu com mais clareza do que qualquer pedido de desculpas. Porque há ausências que gritam,
E eu entendi que insistir naquele relacionamento seria o mesmo que me colocar num ciclo interminável de adoecimento emocional. Foi nesse momento que eu precisei revisar toda a minha mentalidade, questionar tudo o que me ensinaram sobre amor, sobre casamento, sobre o papel da mulher. E aí veio o choque. Percebi que muitas das crenças que eu carregava não vinham de Deus, mas de interpretações humanas, muitas delas machucadas, distorcidas, limitantes. Me ensinaram a me anular em nome da paz, mas não me explicaram que a paz sem verdade é apenas silêncio decorado. Me ensinaram a suportar tudo, mas não me contaram que Deus também é um Deus de justiça, que Ele não compactua com a hipocrisia, nem espera que a mulher permaneça ferida em nome de uma aparência. Essa foi uma das revelações mais impactantes da minha jornada. Eu não precisava de uma permissão da igreja para fazer o que o Espírito Santo já estava me guiando a fazer. E se tem algo que precisa ser dito com clareza é isso. Separação, quando vem como resposta de sobrevivência, é um ato de coragem, e sim, de obediência. Obediência à verdade, à dignidade, ao propósito. Porque quando uma mulher se liberta da mentira que aprende, ela não está abandonando a fé, está entrando nela de verdade. E foi assim que comecei a enxergar a separação não como um fim vergonhoso, mas como o ponto de virada da minha história. Porque antes eu sobrevivia. Agora eu estava começando a viver. E isso não é exagero. Cada pequena escolha depois da minha decisão foi como respirar de novo, voltar a sentir, redescobrir gostos, vozes, vontades, coisas simples, como caminhar sozinha na rua sem precisar avisar ninguém, ou dormir em paz, sem o peso de desconfianças, sem a sensação constante de ser vigiada, medida, julgada. Eu tinha reaprendido a ser eu. Só que a reconstrução, apesar de necessária, também vem com perdas, com luto, porque quando a gente sai de uma prisão emocional, a liberdade dói antes de curar. Tem dias em que o silêncio da casa parecia me lembrar do que acabou. Tinha momentos em que eu me pegava revivendo cenas, recontando detalhes, como se minha mente tentasse entender onde foi que eu me perdi de mim. E é nesses instantes que a fé precisa se tornar músculo. Não só emoção. Foi a fé prática, diária, crua, que me manteve firme quando a saudade bateu, mesmo daquilo que me machucava. Porque sim, às vezes a gente sente falta da rotina tóxica, da familiaridade com o sofrimento. Mas isso não é amor. Isso é apego ao que era conhecido. Libertação verdadeira exige confronto com tudo aquilo que nos mantinha presas. Exige que a gente olhe para as decisões que tomou no automático, que questione até mesmo as intenções que pareciam boas, porque o amor que nos machuca não é evangelho, é carência, é distorção, é confusão entre entrega e submissão cega. E eu precisei desaprender muita coisa para entender isso. Me perguntei muitas vezes, será que fiz a escolha certa? E a resposta vinha em forma de paz. Não a paz eufórica, mas aquela paz serena, silenciosa, firme, que se instala quando a gente volta a habitar a própria verdade, quando a gente deixa de pedir permissão para existir, quando para de se desculpar por não aguentar mais fingir. A decisão de me separar não me fez menos crente, me fez mais inteira, porque a fé que eu tenho hoje é muito mais real do que aquela que eu usava como capa. Hoje, minha fé tem carne, tem lágrimas, tem processo, tem reconstrução e, principalmente, tem verdade. E é na verdade que eu continuo caminhando, mesmo quando ainda não sei o que vem pela frente. Essa jornada de volta para mim mesma tem sido uma das experiências mais desafiadoras, mas também mais transformadoras da minha vida. Descobrir que não preciso mais implorar por amor, que não preciso me reduzir para caber num casamento falido, que não preciso usar minha espiritualidade como desculpa para manter um padrão que me adoece. Isso tudo é libertação. E essa libertação não veio de um dia para o outro. Veio como um sopro de vida, depois de anos tentando respirar com o peito preso. A separação, ao contrário do que muitos pensam, não destruiu minha fé. Ela depurou. Me fez sair do lugar da religiosidade rasa e me lançou para um tipo de comunhão com Deus que não depende de título, de status, nem de alianças humanas.
Uma fé que me encontra nos dias bons e nos dias em que tudo parece escuro. Uma fé que me sustenta com respostas, e às vezes com apenas um silêncio que abraça, mas um silêncio diferente daquele que eu vivia no casamento. Esse é o silêncio da presença, do cuidado, da reconstrução. E enquanto muita gente me olhava como quem diz, ela falhou, Deus estava me dizendo, agora sim, você começou. Porque foi no momento da queda que a fundação começou a ser refeita, e dessa vez, sobre a rocha da identidade, não sobre as aparências, sobre quem eu sou nele, não sobre quem eu precisava parecer ser para os outros. Eu não sabia o que viria depois da separação, mas sabia o que eu não podia mais aceitar. E só essa clareza já foi suficiente para me mover. Porque quando a gente sai de um lugar que nos destrói, não precisa ter todas as respostas. Precisa ter coragem. E coragem, aliás, é um dos frutos mais belos que nascem quando a gente para de viver pela expectativa dos outros e começa a caminhar segundo a verdade oculta que grita lá dentro. Foi com essa verdade pulsando no peito que eu dei os primeiros passos, frágeis, incertos, mas necessários. E cada passo era uma declaração. Eu não sou mais prisioneira. Não prisioneira do medo, nem do sistema, nem de um casamento que virou palco de mentira. Era o início de algo novo. E mesmo sem saber o fim da estrada, eu já conseguia ver luz suficiente. Para continuar, foi um processo doloroso. Mas hoje eu sei quem sou. Eu não sou apenas uma ex-esposa. Sou filha amada de Deus. E entender isso mudou tudo. Porque por muito tempo eu me defini por papéis que me foram impostos. Esposa de fulano, líder de ministério, mulher de oração, coluna do lar. Quando tudo isso desmoronou, eu me vi despida desses títulos. E por alguns dias, achei que tinha sobrado o quê? Nada. Mas não era verdade. Ali, sem máscaras, sem os rótulos bonitinhos, eu comecei a reencontrar a mulher que existia antes da dor. Foi aí que entendi o poder do autoconhecimento. Não aquele das frases prontas de autoajuda, mas o que nasce no silêncio da alma quando a gente se pergunta: o que eu gosto? O que me move? O que me faz sorrir, chorar, sentir vida? Eu tinha esquecido dessas perguntas. Esquecido de mim. E aos poucos, fui trazendo à tona sonhos antigos, talentos engavetados, vontades que foram sendo abafadas por anos de uma rotina onde tudo girava em torno do outro. Eu estava redescobrindo meu próprio nome, e não apenas meu sobrenome de casada. A autoestima, antes tão frágil, foi sendo reconstruída como quem refaz os alicerces de uma casa que ainda está em pé, mas cheia de rachaduras invisíveis. Cada nova escolha, por menor que fosse, era uma pequena vitória. Decidir o que vestir sem medo de críticas. Falar o que penso sem ficar calculando cada palavra. Me olhar no espelho e, ao invés de procurar defeitos, procurar sinais de força. Foi nesse ponto que percebi que reconstruir a identidade não é apenas sobre seguir em frente. É sobre se aprofundar. Mergulhar em quem você é sem precisar mais da validação de ninguém. E nesse processo, comecei a ver como a mentalidade muda tudo. Antes, eu enxergava minha história como um fracasso, um casamento perdido, uma vida partida ao meio, um escândalo entre os bastidores da fé. Mas hoje, vejo como uma jornada de transformação. Cada lágrima me levou mais perto da minha essência. Cada rejeição escancarou uma oportunidade de me aceitar por completo. É curioso como, às vezes, a rejeição de quem a gente mais queria por perto é exatamente o empurrão que a gente precisava para se olhar com novos olhos. A mulher que renasceu desse caos é mais firme, mais sensível também, mas mais segura. Aprendi a amar minha própria companhia, a rir sozinha, a fazer planos sem depender de ninguém. E pela primeira vez em muito tempo, entendi que estar só não é sinônimo de estar perdida. É, na verdade, a chance de se encontrar sem distrações. E quando a gente começa a se encontrar, a vida responde. As portas certas se abrem. As conexões verdadeiras aparecem. Porque a gente passa a vibrar numa frequência de autenticidade que atrai o que é real. Claro que o processo não é linear. Tem recaídas.
Tem dias em que a memória tenta sabotar, que a saudade confunde, que a vontade de voltar atrás aparece, mascarada de nostalgia. Mas nesses momentos, eu me lembro, eu lutei demais para chegar até aqui. Não posso me esquecer de tudo que superei. A superação não é sobre apagar o passado, é sobre mudar a forma como a gente se relaciona com ele. Hoje, olho para trás com respeito, com compaixão por quem eu fui, mas com firmeza o suficiente para não querer voltar a ser aquela versão de mim mesma que se calava para caber. Essa virada emocional foi minha libertação, e não aconteceu em um culto, nem em uma vigília. Aconteceu na solitude, nas pequenas escolhas, no dia em que eu disse não para algo que antes eu aceitava por medo, no dia em que percebi que estar inteira é melhor do que estar acompanhada por quem me desfaz. Eu não sou metade de ninguém, sou completa em Cristo. E isso não é discurso religioso, é verdade vivida, sentida, reconhecida a cada manhã quando acordo e não preciso mais fingir. É nesse lugar de consciência e cura que estou aprendendo a viver, um passo de cada vez, sem pressa, mas com propósito. Porque reconstruir a identidade não é voltar a ser quem a gente era antes da dor. É se tornar alguém ainda mais inteira depois dela. E quando essa construção começa a se firmar, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e começa a ganhar cor de novo. Som, sabor, movimento. Hoje, quando olho para trás, não me vejo mais como vítima. Me vejo como alguém que atravessou um deserto sem perder a fé, mesmo quando a fé parecia ter se calado. Eu precisei amadurecer espiritualmente para entender que perdoar a Carla não era dar razão a ela, muito menos apagar o que ela fez. Era, antes de tudo, me libertar. Porque guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro adoeça. E eu já tinha me ferido demais para continuar alimentando esse ciclo de mágoa silenciosa. Perdoei porque eu mereço viver em paz. E a paz não grita. A paz não se vinga. Ela simplesmente chega quando a gente decide parar de carregar o que já deveria ter sido deixado no chão há muito tempo. Ainda oro, mas hoje minha oração é diferente. Mais crua, mais íntima, mais verdadeira. Não é mais para tentar mudar o outro ou para pedir que Deus conserte o que quebrou. Oro para que Ele continue reconstruindo o que sobrou em mim. E isso já é um milagre diário. Me peguei, outro dia, chorando de gratidão, porque mesmo sem entender tudo, eu sobrevivi. E não só sobrevivi, floresci. Não com a pressa de quem quer provar algo para alguém, mas com a leveza de quem entendeu que cura não tem roteiro. Ela acontece nas entrelinhas, nos bastidores do cotidiano, quando a gente menos espera. É estranho pensar que, por tanto tempo, minha identidade estava presa a papéis que hoje já não cabem mais. Eu achava que precisava daquele casamento para ser alguém, mas o verdadeiro impacto aconteceu quando tudo ruiu, e o que sobrou foi minha essência, sem moldes. Foi nesse momento que comecei a experimentar um amor próprio, que não veio do espelho, nem de frases bonitas. Veio do reencontro com Deus dentro de mim, um Deus que me ensinou que amor também é limite, e fé também é lucidez. Se essa história falou com você, de alguma forma eu te convido a não sair daqui em silêncio. Compartilha esse vídeo com alguma mulher que precisa ouvir isso hoje. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Me conta se você já viveu algo parecido ou se está passando por isso agora. Vamos juntas transformar dor em força e silêncio em voz. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos, porque aqui a verdade liberta. E nenhuma de nós precisa caminhar sozinha.